Muito bem, turminha, vamos lá então para nossa aula número 2 de História, 8º anos do 3º bimestre, ok? E nesta aula nós vamos trabalhar com o desenvolvimento da habilidade EF08HI16, identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado durante o período regencial do Brasil, ok? Vamos em frente. Então, para a gente começar a falar deste processo da independência, nem todos queriam a independência. Então, mas a gente precisa lembrar que nesse processo da independência, ao contrário do que a gente pode pensar, não foi algo totalmente pacífico. Após os eventos de 1822, o governo central passou a enfrentar alguns movimentos de resistência interna. As tropas leais à coroa portuguesa e, portanto, contrárias à independência, tiveram de ser vencidas e expulsas em várias províncias. Províncias é o que nós conhecemos como estados hoje, tá? Hoje estados, mas na época desse primeiro reinado era chamado de província. Esses conflitos terminaram só em 1823 e depois disso, quais teriam sido os passos necessários para a formação do Estado? É isso que nós vamos ver aqui, tá? Mas o primeiro foco, então, é a gente pensar que nem todos queriam a independência do Brasil, tá? E por quê? Vamos lá. Logo após a independência, Dom Pedro enfrentou uma grande resistência interna nas províncias do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, além de parte da Bahia e da província cisplatina. Militares e altos funcionários portugueses se opuseram à independência do Brasil, aliando-se às cortes. No município de Campo Maior, em Piauí, por exemplo, ocorreu a chamada Batalha do Genipapo, em 1823, tá? Batalha do Genipapo, 1823, data que se tornou um marco histórico do estado do Piauí. Nessa luta, os piauienses, apoiados pelos maranhenses e cearenses, combateram as tropas portuguesas comandadas pelo governador João José da Cunha Fidié, e o movimento teve forte caráter popular, porque mais as tropas do governador João Fidié venceram o conflito e fizeram cerca de 500 prisioneiros. Porém, após a batalha, um grupo de sertanejos invadiu o acampamento militar dos portugueses e apreendeu armamentos, munições e dinheiro. Além disso, muitos soldados desertaram. Assim, João Fidié se viu obrigado a retirar-se do Piauí e seguir para o Maranhão, onde foi preso e mandado de volta a Portugal. Na Bahia, a guerra contra as tropas portuguesas contou com o apoio de oficiais ingleses. As batalhas contra as forças portuguesas tiveram ampla participação popular, tá? Então, nesse primeiro período, houve a primeira batalha, a batalha vencida pelo Império, tá? E houve também uma grande participação popular, tá? E aí, nessa participação popular, eu quero fazer um destaque aqui. Vamos olhar aqui esta figura. O que parece isso aí? Parece um soldado, né? Mas é um soldado, só que esse soldado é uma mulher. É a história dessa mulher aqui, ó, Maria Quitéria. Quem foi ela? Maria Quitéria se vestiu de soldado e se alistou voluntariamente no exército brasileiro, tá? Então, veja que a participação popular era comum nessa guerra aqui, nessa batalha nessa resistência pela independência aí, né? Eles não queriam a independência, queriam continuar pertencendo à coroa portuguesa, ao reinado de Portugal, e nessa batalha que houve muitos alistamentos populares, um destaque para Maria Quitéria, que se vestiu de soldado e se alistou voluntariamente no exército para enfrentar este exército do Império para resistir à independência do Brasil. Ok, turminha? Vamos em frente.
E agora o nosso destaque vai para a Assembleia Constituinte, ou a primeira Constituição do Brasil. O que é uma Assembleia Constituinte? Hoje, a Assembleia Constituinte é a formação, é a junção do Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados Federais e Senadores, e se formou a Assembleia Constituinte para a promulgação da Constituição, por exemplo, em 1988, a Constituição que perdura até hoje, tá? Então essa foi uma Assembleia Constituinte. Nesse período aqui é um pouco diferente a formação, né? Uma formação diferente da que nós conhecemos hoje, mas também foi uma Assembleia Constituinte para tratar da primeira Constituição do Brasil. Então vamos lá, ó. Além dos conflitos internos em 1823, também ocorreram eleições para a Assembleia Constituinte. Essa Assembleia tinha por objetivo elaborar a primeira Constituição do Brasil, tarefa essencial na constituição de um novo Estado. Instalada em maio, ela reuniu advogados, padres, funcionários públicos, civis e militares e principalmente proprietários rurais. Então, uma Constituição, uma Assembleia Constituinte com uma configuração bem diferente da que nós conhecemos hoje, tá? Os constituintes estavam divididos em duas correntes distintas: os partidários do imperador, que defendiam um governo centralizado e forte, capaz de derrotar as tendências separatistas, e que se verificavam no começo do Império, e os adversários do imperador, que propunham limites para a autoridade de Dom Pedro I. As divergências entre as duas correntes principais chegaram ao fim com a dissolução da Assembleia Constituinte pelas tropas de Dom Pedro I em novembro de 1823, na chamada Noite da Agonia, tá? Então, note que havia o interesse maior para que acontecesse o quê? O reconhecimento internacional. Então, quando um país se torna independente, não basta somente se declarar independente, é preciso primeiro ter uma Constituição, e era isso que eles estavam buscando aqui nessa Assembleia Constituinte, e também buscavam um reconhecimento internacional. Se no plano interno a consolidação da independência foi difícil, no plano externo o reconhecimento só aconteceu 3 anos após o Grito do Ipiranga. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Mesmo assim, o novo Estado precisava do aval de Portugal para ser reconhecido pelas potências europeias. Depois de várias negociações diplomáticas, em 1825, com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança, a independência brasileira foi finalmente reconhecida. Entre outras obrigações, o Brasil concordava em indenizar a antiga metrópole, que era Portugal, com elevada quantia de 2 milhões de libras esterlinas, que era um valor em dinheiro da Inglaterra, fornecida por um empréstimo inglês. Depois de Portugal, a Inglaterra, a França, a Áustria e as demais potências europeias reconheceram o Brasil como um novo Estado independente na América do Sul. Então o Brasil basicamente só se tornou reconhecido internacionalmente como uma nação, como um país, após o Brasil entrar num acordo e indenizar 2 milhões de libras esterlinas, na época é muito dinheiro, e foi aí que começou a dívida externa do Brasil, né? Dívida externa, que até hoje ainda se paga alguma coisa, e pagou depois a Inglaterra também, tá? Então teve que desembolsar um dinheiro para se tornar independente, certo? Muito bem, e essa fotografia desse prédio aí, esse prédio é a cadeia velha do Rio de Janeiro, uma foto de 1822, e esse prédio foi adaptado para receber os trabalhos da Assembleia Constituinte. Então ela reuniu todas aquelas figuras que eu falei numa configuração bem diferente do que é uma Assembleia Constituinte hoje, mas se reuniram para poder fazer a primeira Constituição do Brasil. Ok, turminha? Vamos em frente. E por fim, então, em 25 de março de 1824 foi ortogada a primeira Constituição do Brasil, certo?
1824, 25 de março de 1824. Então, dissolvida a Assembleia Constituinte, Dom Pedro I encomendou um novo projeto constitucional, outorgado por ele em 1824. A primeira Constituição do Brasil conciliava os interesses da elite como o autoritarismo do imperador. Veja as principais resoluções da lei. Divisão dos poderes em executivo, legislativo, judiciário ou judicial, como estabelecido na Constituição de 1824, e o moderador. Esse último era exclusivo do imperador e lhe garantia o direito de intervir nos demais poderes, ou seja, era uma forma autoritária do imperador continuar mandando. Garantia do direito à propriedade das terras, escravos e demais bens adquiridos pelas elites durante o período colonial. Então ele atendeu, além do seu desejo de autoritarismo pleno, também as elites de então. O estabelecimento do catolicismo como religião oficial do império e o voto indireto e cessitário. Os eleitores escolhiam nas eleições primárias o colégio encarregado de eleger os deputados. Então era bem direto mesmo, né? Bem cessitário, né? Bem dividido, porque os eleitores escolhiam um colégio que ia escolher os deputados. Além disso, exigia-se do cidadão uma renda mínima para votar ou candidatar-se à Câmara e ao Senado. Quem era cidadão em 1824? A Constituição de 1824 considerava cidadãos aqueles que nasciam no Brasil, mesmo com pai estrangeiro, os filhos de pai brasileiro e ilegítimos de mãe brasileira nascidos em outro país, mas que viviam no Brasil. Os filhos de pai brasileiro que estivessem em outro país a serviço do Império, todos os nascidos em Portugal e em suas possessões que continuaram residindo no Brasil e a partir da independência. E os estrangeiros naturalizados, os libertos nascidos no Brasil, também eram considerados cidadãos, mas com direitos restritos. Então a cidadania brasileira era algo muito restrito, né? Basicamente uma elite que era considerada cidadã, com direito a voto, bem pouco mesmo, porque tinha que se pagar para isso, tá? Muito bem, vamos em frente. Uma outra questão que a gente precisa considerar também nesta ideia desse processo de independência do Brasil, que, como você pode notar, não foi simplesmente declarar a independência do Brasil, mas também todo o processo de reconhecimento e a resistência interna, né, que algumas províncias, alguns estados da época não aceitavam a independência, lutaram para isso, resistiram, como a gente viu, e também um reconhecimento internacional que o Brasil precisou desembolsar essa quantia em dinheiro que foi dita. Então isso prova que o processo da independência foi muito mais longo do que simplesmente o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Então, antes de 7 de setembro de 1822, o Brasil já vinha caminhando desde 1800, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, vinha caminhando para essa independência até 1822 e posteriormente também posteriormente ao dia 7 de setembro de 1822, com toda essa resistência interna e esse reconhecimento externo que gerou alguns conflitos internos e também uma negociação que envolveu dinheiro externamente. E mais uma questão ainda que tinha que se levar em consideração nessa Constituição de 1824, que foi a primeira do Brasil, que é exatamente os indígenas na Constituição, tá? Então, o que basicamente nós temos a dizer sobre os indígenas na Constituição é que em 1823, o estadista José Bonifácio apresentou à Assembleia um projeto que propunha basicamente uma futura integração social dos indígenas por meio da educação, do trabalho, dos casamentos mistos e do convívio com o homem branco. Segundo Bonifácio, esse processo deveria ser conduzido pelo Estado.
A questão indígena ficou excluída da Constituição de 1824. Assim, os indígenas não foram considerados cidadãos nem brasileiros, ficando, portanto, fora dos planos políticos e sociais do país. E isso trouxe uma consequência até os dias de hoje. Esse não reconhecimento dos índios como cidadão na primeira Constituição de 1824 traz consequência para os indígenas até hoje, né? Por isso que a gente sempre observa na imprensa, em noticiários, que os índios vivem reivindicando alguns direitos e eles têm que ser tratados como irmãos, né? Como irmãos, porque são também brasileiros. Eles estavam aqui antes dos europeus chegarem e a sua descendência está aqui até hoje. E o índio tem direito, na minha concepção, o índio tem direito hoje a tanto viver da forma que eles quiserem viver, do modo que eles quiserem viver, respeitando seus costumes, como também tem o direito a se tornarem pessoas normais, que têm acesso à internet, que têm acesso a celular. Muita gente se espanta, olha o índio com celular, olha o índio usando a internet, mas é um direito que eles têm igual a todo brasileiro. E também tem o direito de manter as suas culturas. E em muitos lugares do Brasil existem a convivência com essas duas situações. Existem os indígenas que mantêm os seus costumes nas reservas e também convivem com a sociedade atual do século XXI, com todas as tecnologias disponíveis para todos, tá? E isso é normal, tá bom? Muito bem, vamos em frente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as disputas políticas no primeiro reinado e os conflitos entre as elites, tá? Muito bem. O primeiro reinado foi um período politicamente conturbado no qual persistiram os conflitos entre o imperador e as elites. Após conquistarem seu objetivo principal, ou seja, libertar a colônia da metrópole, as elites queriam garantir que o controle da nação permanecesse em suas mãos. Como vimos, os debates mais decisivos e os conflitos mais graves ocorreram nas discussões sobre os limites da autoridade de Dom Pedro I durante a Assembleia Constituinte de 1823. Na Câmara dos Deputados, as divergências entre as próprias elites se tornaram cada vez mais evidentes. Os embates giravam em torno da organização do sistema educacional, da legislação agrária, da abolição do tráfico de escravos, da liberdade de imprensa e de religião, da organização de conselhos provinciais e municipais, entre outros pontos. A partir de 1826, os deputados se dividiram em dois grupos opostos, um liberal e outro conservador. Os liberais defendiam um sistema de educação livre do controle religioso, apoiavam a liberdade de cultos, favoreciam a descentralização e a autonomia das províncias e municípios, e os conservadores opunham-se a essas ideias. Apesar de ser possível diferenciar liberais de conservadores no plano das ideias, na prática política, nem sempre havia coerência entre ideias e atitudes. José Bonifácio, por exemplo, era liberal em relação aos problemas sociais e econômicos, mas conservador quanto à organização política, tá? Muito bem, vamos em frente. A formação do Estado Imperial, né? No processo de formação do Estado Nacional Brasileiro, ou Estado Imperial, diversos projetos surgiram em várias regiões da antiga colônia portuguesa. As elites regionais, as camadas médias urbanas e as camadas populares não tinham as mesmas ideias a respeito da organização do novo país, nem a mesma representação de pátria, de identidade nacional ou de nação. Uma grande parte da população era composta de pessoas escravizadas. Em algumas regiões, como no norte do território, os indígenas compunham uma população muito grande. Não existia identificação dos grupos indígenas
com um ideal nacional. As várias províncias dessa região não tinham entre si uma identidade. Além disso, o norte mantinha poucas relações comerciais e poucos contatos com as províncias centrais do Rio de Janeiro e de São Paulo, e ainda menos com as do sul do Império. As classes populares assustavam as elites, por isso os grupos dominantes defendiam um Estado antidemocrático. Assim, a definição da ideia de nação resultou das disputas de poder entre as elites e as camadas médias de um lado e de outro as camadas populares. Muitos conflitos surgiram, sobretudo no período regencial. Então, isso nos mostra que o que enxergamos hoje, essa divisão de classes no Brasil, de um lado a elite e a classe média, e do outro lado a classe popular, né? Isso já é oriundo desde a formação do Estado do Brasil, do Estado Nacional. Então o Brasil é um Estado formado com base nessa miscigenação e com base também nesses conflitos de classes que nós observamos aqui desde sempre, tá bom? Vamos em frente. E mesmo com todos esses acertos que foram feitos, ainda houve uma nova revolta em Pernambuco, que é disso que a gente vai falar agora. A dissolução da Assembleia Constituinte em 1823, a tendência centralizadora da Constituição de 1824, desagradaram as lideranças da província de Pernambuco, onde havia um forte sentimento anti-português e favorável à República. É o começo e o aparecimento das ideias republicanas no Brasil. A difusão das ideias liberais e republicanas na província tinha como principais representantes o médico ativista político Cipriano Barata e o frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, conhecido popularmente como Frei Caneca. Um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817. Em seu periódico Sentinela da Liberdade, Cipriano defendia a liberdade de imprensa e um sistema de governo liberal e federativo para o país. Por suas posições políticas, foi preso em 1823 e libertado somente em 1830. Mesmo não participando diretamente da revolta de 1824, Cipriano continuou na prisão a alimentar o movimento com as ideias liberais que eram publicadas em seu jornal. Já Frei Caneca, através das páginas do seu periódico Os Tifes Pernambucano, denunciava o autoritarismo do governo imperial, propagava os ideais republicanos e conclamava o povo ao conflito. O estopim para a revolta foi a nomeação por parte do governo imperial de um novo presidente para a província de Pernambuco. Em julho de 1824, os revoltosos proclamaram a Confederação do Equador, propondo a formação de uma república independente. Houve adesão do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e da Paraíba. O governo imperial reprimiu violentamente o movimento. Os primeiros líderes foram presos e 9 deles foram condenados à morte, e nós vemos aí na figura Frei Caneca, figura central do movimento, sendo executado, tá? Então Frei Caneca é um nome que a gente ouve, né? Eu pelo menos já ouvia bastante falar em Frei Caneca, e se você já ouviu e não sabia quem era, tá aí o Frei Caneca, que foi um dos líderes da revolta de Pernambuco em 1824, já o Brasil acenando que o Império não era bem-vindo. Só destacando aqui, como nós vimos em outras aulas, a maioria das colônias que se tornaram independentes, ou seja, que se tornaram países da América, todas elas se transformaram em repúblicas. A forma de governo era a república. E só o Brasil que ainda insistiu no Império durante muito tempo, como nós vamos ver mais para frente. Muito bem, vamos em frente. Certo, turminha. Agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre a abdicação de Dom Pedro I,
tá? Depois da independência, o Brasil continuou sendo um país agrário exportador, muito dependente da variação dos preços dos produtos primários no mercado internacional. Além disso, o custo da independência tinha sido elevado, tanto em razão das despesas militares, como da pesada indenização exigida pelo governo português. Endividado, o governo de Dom Pedro I adotou uma política econômica desastrosa, emitiu mais moeda do que podia, causando o aumento do custo de vida e a falência, em 1829, do Banco do Brasil. O curto reinado de Dom Pedro I também foi marcado por conflitos com os brasileiros. Em abril de 1831, já não era possível controlar as manifestações de protesto. Na capital e nas províncias, associações oposicionistas e até membros do alto comando do exército pediam a derrubada do governo. Dom Pedro I, dividido entre os compromissos de governo do Brasil e as lealdades devidas a Portugal, custou a tomar uma decisão. A pressão vinda de Lisboa era intensa, pois os liberais portugueses, desde 1830, insistiam no retorno do imperador. Isolado politicamente e abandonado pelos militares, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono no Brasil e partiu para a Europa. A coroa foi passada a seu filho, o brasileiro Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade. A renúncia do imperador significou a vitória das elites brasileiras e a ruptura definitiva com Portugal. Então, Dom Pedro I era o elo ainda existente como pessoa entre Portugal e Brasil. Embora ele fosse o imperador brasileiro, mas ele era o herdeiro direto do trono em Portugal. E os portugueses, com a morte de Dom João VI, seu pai, começaram a reivindicar que ele voltasse para Portugal e assumisse o trono lá em Portugal. E isso o deixava Dom Pedro I dividido entre ficar no Brasil ou retornar para Portugal. Como o trono de Portugal estava sendo ameaçado ser tomado pelo seu irmão mais novo, e também pelo fato dele enfrentar essas resistências todas que nós vimos aqui, ele optou então em abdicar do trono, ou seja, renunciar ao trono, ou seja, abrir mão do comando, e voltou para Portugal para se tornar rei de Portugal. Ocorre que o seu filho, que era o herdeiro legítimo do trono, Pedro de Alcântara, que era o conhecido, famoso Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade quando isso aconteceu. E aí ele não poderia governar. Foi nesse período que o Brasil passou a ser governado por regências, que é algo que nós vamos estudar mais à frente, mas que basicamente mostra que o Brasil não tinha o imperador, era Dom Pedro II, mas como ele tinha 5 anos de idade, ele precisava passar por um período para crescer, é lógico, né? E depois, só com uma certa idade, ele poderia assumir o trono. E então o Brasil foi governado por diversos regentes, né? Que é o chamado período regencial. Com isso, com a volta de Dom Pedro I, pelo fato de Dom Pedro II ter nascido no Brasil, isso o tornava brasileiro legítimo, e era o que alguns da elite queriam, um imperador legitimamente brasileiro, tá? E isso aconteceu com Dom Pedro II. Porém, ele era ainda uma criança quando Dom Pedro teve que abdicar ao trono. Sendo assim, os regentes iriam tomar conta da nação do Brasil, que é o chamado período regencial, até que ele tivesse uma idade. E foi exatamente isso que aconteceu aos 14 anos de idade de Dom Pedro II. Eles deram um golpe chamado golpe da maioridade, porque pela Constituição, maior de idade era só com 21 anos, e eles anteciparam, consideraram Dom Pedro II aos 14 anos de idade, em 1840, mais ou menos, tá? Como maior de idade aos 14 anos, e Dom Pedro II, aos 14 anos, sobe no trono e se torna o imperador do Brasil, e foi imperador de 1840 até 1889, quando foi proclamada a República
no Brasil. Então, foram 40 anos de governo de Dom Pedro II. Mas isso a gente vai ver numa outra aula, tá bom, turminha? Vamos em frente. Então é isso, né? Para hoje está bom demais. E se você tiver dúvida, não se esqueça de entrar em contato comigo, né? E só me resta dizer, então, para você, como tá dizendo Schwarzenegger, bye bye. Vai uma foto minha para você matar a saudade do professor, ok? E aí, quando tudo der certo, estaremos juntos novamente. Até lá, vamos até a próxima, ok? Até a próxima, vacilões e vacilonas. We rock you!